Agora vamos para um momento de debate de ideias, diferente daquilo que temos feito durante o dia, mas naturalmente com espaço e sempre importante. Mais do que fazer o diagnóstico, que é o que temos feito neste debate, os participantes vão procurar encontrar as soluções e desenhar os caminhos. São por isso inspiradores também. E são inspirados pelos temas desta conferência e pelas perguntas a que a mesma procura responder, aqui focada na gestão das pessoas. Chamo ao palco António Saraiva, presidente da CIP, Mário Seitil, presidente da APG, e Manuel Sousa Antunes, presidente da Associação Pessoas 2020, e vão responder às perguntas de Catarina Barosa, diretora editorial da revista Líder, e de Mariana Barbosa, editora da revista Pessoas e do jornal online Eco. Algures? Onde, Catarina? Ok. Olá, boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui, obrigada aos nossos 3 convidados pela presença e, oportunamente, pelas opiniões que terão sobre estes temas. Nós hoje vamos fazer uma introdução à Leadership Summit, que será mais no final do ano, mas a ideia é que discutamos assuntos como a diversidade, a inteligência artificial e a espiritualidade, a globalização e a sustentabilidade e o condicionamento humano. E eu começava pelo Mário Seitil, por lhe perguntar se esta questão da diversidade e de falarmos tanto sobre estes temas do gender gap, da inclusão, da igualdade de género e da igualdade salarial, se de alguma forma estes temas se tornaram muito comuns, demasiado comuns, ou se, pelo contrário, nos tornaram mais sensíveis a estes temas e se as empresas e as instituições e as pessoas procuram cada vez mais dar respostas a estas temáticas. Ok, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. É um prazer. Eu diria o seguinte, todas as ideias começam por uma criação mental, que depois, eventualmente, algumas delas se transformam em criação física. E sem a criação mental, naturalmente, a criação física torna-se muito mais aleatória. E, portanto, a minha posição em relação a isso é de que, de facto, nós necessitamos de boas ideias. Necessitamos de ideias inspiradoras, necessitamos de ideias que nos apontem claramente os caminhos a percorrer no futuro. Esses caminhos não são lineares, como é óbvio, não é? É sempre desesperante quando nós estamos a falar de uma determinada ideia e as pessoas perguntam logo, então e a prática? Ok, a prática ainda não é. Quer dizer, porque a prática vai-se construindo, mas uma prática sem ideias, sem uma ideia inspiradora, torna-se uma prática perfeitamente aleatória. Então, quando fala, vamos lá ver, há hoje temas que são relativamente comuns, de facto. O que é um tema comum? É um tema que se fala há muito tempo, que se fala muitas vezes e que já tem algum tempo, digamos assim, de duração. E esses temas têm a ver, de facto, com uma nova concepção de sociedade. Ou seja, se nós analisarmos um bocadinho a história enfim, da sociedade e a história das revoluções industriais, o que é que nós encontramos? Encontramos sempre modelos, concepções do mundo, filosofias, que no fundo acompanharam as diferentes revoluções industriais. E todas essas filosofias concebiam, ou tinham uma determinada concepção sobre a mesma realidade, que é no fundo a realidade do homem e a transformação da sociedade através do homem, só que os enfoques são diferentes. E esses enfoques diferentes convidam-nos, de facto, não só a olhar o mundo de uma forma diferente, mas também a transformar o mundo para uma realidade diferente. Então, enquanto os temas comuns que nós hoje utilizamos, para usar a sua expressão, não forem prática comum, eu acho que temos que continuar a discuti-los. Porque a cada nova discussão nós encontramos sempre um elemento diferente. Por exemplo, hoje falamos da sociedade 5.0 em, chamemos de complementaridade ou contraponto, como alguns dizem também, em relação à indústria 4.0. Qual é a diferença? A indústria 4.0, que todos nós sabemos, situa-se essencialmente no domínio de uma concepção sobre a revolução tecnológica e os seus impactos na realidade humana. A sociedade 5.0 vai um bocadinho mais longe. Situa o seguinte, que efetivamente com as transformações que são expectáveis com a revolução, com a quarta revolução industrial, há o surgimento de uma nova sociedade. Essa nova sociedade põe precisamente o ponto de incidência é de facto colocar a pessoa no centro da inovação e da tecnologia.
No fundo, o apelo, ou se quiserem o propósito, é que seja a pessoa, ou o homem, se quiserem em termos latos, a dominar a tecnologia e não ser dominado pela tecnologia. Isto é um paradigma Mariana, fundamental. Sem querer fugir ao tema da Mariana e não querendo também interromper muito, mas para haver aqui alguma discussão, de facto, a diversidade acabou por remeter-nos para a questão da humanização e como é um dos aspectos que gostávamos também aqui de debater, eu gostaria de perguntar ao António Saraiva, na qualidade de Presidente da CIP, que nos dissesse o que é que está a ser feito em termos empresariais, ou seja, o tecido empresarial está a ter em consideração que, para além do investimento necessário que tem que fazer no seu desenvolvimento digital, é preciso também investir na parte da humanização. Ou seja, as empresas estão preocupadas e a preocupação principal é, de facto, a digitalização para não perdermos a corrida da tecnologia. Mas há incentivos também, e há esta preocupação das empresas no que diz respeito ao outro lado da balança, ou seja, como investir para não desumanizar uma sociedade digital? Pergunto eu à CIP. Muito obrigado, Catarina. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Quando falamos em empresas, há diferentes estádios de empresas, há diferentes modelos de desenvolvimento. As empresas, tal como as pessoas, não são iguais e, porque não são iguais, encontram-se em diferentes estádios do seu desenvolvimento. A preocupação existe porque hoje, quem não tiver a preocupação de estar up-to-date, de estar comparável com, de estar nos mesmos níveis de competitividade dos seus concorrentes, independentemente da sua dimensão, sabe, hoje mais do que nunca, que está condenado ao fracasso. E por isso, estando a sociedade nesta evolução permanente para novos conceitos, novos equipamentos, novas soluções, a digitalização, independentemente da adjetivação que lhe queiramos fazer, se estamos a falar da indústria 4.0, 5.0, humanização, algoritmos, enfim, todos estes novos conceitos que hoje a sociedade nos vai trazendo, as empresas, tal como seres vivos, têm que acompanhar, incorporar, introduzir estas alterações. Não lhe vou esconder, Catarina, que os Estados, sendo diferentes, há empresas que estão mais preocupadas do que outras, desde logo aquelas pela sua dimensão, porque são multinacionais, incorporam por decalque outras experiências de outros países que, por razões várias, podem estar tecnologicamente mais avançados, geralmente os Estados Unidos, e não só, não quero aqui dar preferência geográfica, mas desde logo esses mais desenvolvidos em termos tecnológicos e que, por isso, incorporam mais rapidamente e decalcam mais rapidamente também nas suas filiais, e aqueles que, por dimensão mais pequena, por diferentes estádios de desenvolvimento, se encontram um pouco mais atrasados. A preocupação existe, a adaptação, incorporando essa preocupação ao dia-a-dia da empresa, aí é que encontramos diferentes estádios de maturidade ou desenvolvimento. A preocupação existe, a capacidade, a urgência da adaptação, essa é que é desigual e, em alguns casos, há a percepção, mas não há a adequação, porque são estados que ainda não se obtiveram. E essa preocupação existe ou materializa-se? Na realidade, na vida real das empresas? Ou seja, a preocupação pode existir sem se fazer nada para que as coisas mudem, não é? A pergunta é se a preocupação existe. Existe. Não, eu estava a perguntar se a preocupação existe. O Dr. António Saraiva já disse que existia, mas materializa-se de alguma maneira em ações para que as coisas mudem? Sim, que as empresas têm hoje programas, as empresas e de alguma maneira o Governo, nesta parceria público-privada, por vezes tão diabolizada, mas em muitos casos necessária, há hoje havendo essa preocupação, há materialização, porque começamos a ter programas para esse desenvolvimento. Nós próprios na CIP estamos, enfim, não digo a liderar, talvez a liderar em Portugal, mas não deixando de calcar exemplos europeus, nomeadamente aqui muito perto de nós, espanhóis, onde estamos com programas que tentam, e neste caso até para um público direcionado, para as senhoras, dando formação específica para lugares de gestão, para que as senhoras possam aceder a lugares de gestão
com conceitos, com metodologias, porque, lamentavelmente, em alguns casos, essa prática ainda há essa discriminação e temos que a enfrentar. Isto para lhe dizer, com um pequeno exemplo, mas que sim, as empresas e o Governo, que é parte interessada no modelo de desenvolvimento do país, estando preocupado, está a tomar iniciativas, incentivando, motivando e, em alguns casos, apoiando com fundos essas mesmas práticas. Desculpa, Maria, só porque está no seguimento desta questão. Na realidade, é preciso fazer alguma coisa. Eu fiquei espantada, li um artigo que foi publicado pelo World Economic Forum, no final de maio, que dizia que a saúde mental vai ser um dos maiores problemas no futuro. Estima-se que até 2030 o custo para a economia global rondará os 16 trilhões, eu nem faço ideia o que isto seja, mas de facto quando nós estamos aqui a perguntar se há uma preocupação com as questões da humanização e se na prática está a ser feita alguma coisa, é porque na realidade vai ter de ser feita alguma coisa. E 2030 é daqui a 10 anos. Portanto, Manuel Sousa Antunes, perguntava-lhe o que é que pode ser feito, qual é o papel dos gestores de pessoas perante esta realidade. Têm que fazer e levantar a mão nas suas organizações, porque as pessoas estão a ficar doentes. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um gosto enorme estar aqui com estes dois colegas de painel e perante várias pessoas que aqui estão também no público, amigas conhecidas de muitos anos e outras que conheço-as pela primeira vez. Bom, eu acho que é fundamental que um gestor de pessoas, independentemente de trabalhar diretamente na função RH ou então ser gestor de pessoas, porque tem pessoas sob a sua responsabilidade, estar consciente de que é indissociável a componente pessoal da profissional do ponto de vista dos impactos que isso pode ter na sua saúde mental. Isto porque tem-se muito hábito, e agora a propósito da questão do burnout, que é muito discutida, parece que os males de que padecemos resultam todos da componente profissional. E não é verdade. Não é verdade até nas situações mais simples, porque se é verdade que nós temos um dia-a-dia muito complexo, muito agitado, muito estressante, também é verdade que na maior parte dos casos nós não mitigamos esse dia-a-dia profissional com uma compensação de vida na área pessoal ou na área familiar. Quantos e quantos de nós chegamos ao final de um fim de semana extremamente esgotados porque, em vez de termos aproveitado para relaxar, para descomprimir, andámos a fazer tudo aquilo que não fizemos no decorrer da semana e procurámos compensar durante esse mesmo fim de semana. Portanto, esta é uma primeira problemática, é o não dissociar a vida profissional da vida pessoal. Uma e outra estão perfeitamente ligadas. Depois, para além disso, existem uma série de mecanismos que os gestores de pessoas têm, que andamos aqui sempre muito a discuti-los, andamos à procura do ovo de Colombo, mas eu acho que, mais uma vez, e quem me conhece sabe que eu costumo utilizar muito esta expressão, eu acho que é fundamental nós regressarmos ao back to basics. E isto porquê? Porque eu considero que os seres humanos atuais, a maior necessidade que têm, o maior déficit que têm, não é de verbas, não é de estarem uns com os outros, é o chamado déficit de atenção. Nós temos falta de atenção. E temos falta de atenção, uma vez mais, também na nossa vida profissional, tal como temos na nossa vida pessoal. E é a responsabilidade dos gestores de pessoas estarem mais próximos daqueles, mas gestores de pessoas, não só os da função RH, porque esta é outra questão, é que afunila-se essa responsabilidade naqueles que são gestores de recursos humanos. Têm que ter atenção para com aqueles que são os seus subordinados, para com aqueles que são os seus pares, inclusive para os superiores hierárquicos, todos aqueles que estão no contexto organizacional. E se têm pessoas sob a sua responsabilidade, ainda mais atenção lhes têm que dar. Uma coisa é atenção, outra coisa é palmadinhas nas costas constantemente. É ter atenção, é ouvir as pessoas, é ter uma boa escuta ativa e é procurar perceber quais são as suas problemáticas no contexto organizacional, mas também no seu contexto pessoal
e familiar, porque muitas das vezes algumas das problemáticas que as pessoas têm e que levam a síndromes de burnout advêm de questões que nascem fora da porta das organizações. E como é que se pode balancear essa questão o burnout, de resto, foi considerado doença pela Organização Mundial de Saúde a semana passada. Mas como é que se pode balancear essa questão do trabalho e da vida laboral e da vida pessoal com o facto da tecnologia estar presente em todo o lado e de nós termos acesso ao nosso e-mail permanentemente, de termos grupos de WhatsApp para falar com os nossos chefes ou com os nossos subordinados? Como é que se pode equilibrar estas duas dimensões de maneira a que seja de facto sustentável trabalhar nas organizações de hoje em dia? É sabermos parar, é sabermos dosear as coisas e é sabermos que a nossa vida vai muito para além da componente tecnológica. Com certeza era bom que nós olhássemos mais para dentro e tivéssemos uma outra, a propósito de um dos temas e de uma das questões colocadas por este fórum e que a Catarina nos enviou, com certeza era importante que nós olhássemos mais para a nossa espiritualidade. E a espiritualidade é nada mais, nada menos do que ter atenção, estar disponível para os outros, no fundo, de uma forma muito simples e até um tanto ou quanto lamechas, amar e deixarmos ser amados em contexto organizacional, tal como em contexto familiar ou pessoal. Eu retomaria aqui o assunto com Mário Seitil para tentar perceber, em termos práticos, a Associação de Gestores de Pessoas tem posto em prática algumas medidas no sentido, certamente, de assegurar que esta situação, este binómio pessoas-máquina não seja um paradoxo e que seja alguma coisa que pode funcionar bem no futuro. Ou seja, pode libertar o homem das tarefas rotineiras e dar-lhe tempo para ser mais humano. Como presidente de uma associação que se preocupa com o mundo do trabalho, diga-nos quais são as prioridades, ou quais são exatamente as vossas iniciativas neste sentido. Ok, para responder a isso, eu vou fazer uma pequena incursão ainda relativamente ao tema da saúde mental. Porque vamos lá ver, há aqui três dimensões. Há a dimensão coletiva, a dimensão individual e a dimensão do cidadão organizacional, não é? Na dimensão individual, preocupamos-nos de facto com a pessoa, a nível da saúde mental da pessoa, da felicidade da pessoa. A nível da sociedade, preocupamos em criar condições ao nível da sociedade e do coletivo organizacional para criar ambientes organizacionais que sejam suficientemente favorecedores da vivência de estados subjetivos positivos das pessoas. E depois há uma coisa que eu chamo assim, eu gosto de neologismos, é uma coisa individuativa, que é mais, ou seja, é meio individual e meio coletivo, que é justamente o ambiente nas organizações. Bom, então aí há três níveis de intervenções que nós possamos fazer. É evidente que a APG, uma associação deste género, não intervém diretamente, intervém o nosso campo de ação, é a divulgação de modelos, é o congregar o conjunto da comunidade ajudar os gestores gestores de pessoas a terem as ferramentas. Sentido, não é? E, portanto, em termos de saúde mental, ou de saúde mental, se quiserem, em contexto organizacional, primeira coisa, não há a possibilidade, e agora falando não em termos de sociedade, mas em termos concretos de empresas, continua a haver taxas de saúde mental, ou melhor, de doença mental. Enfim, eu sou psicólogo e, portanto, a diferença entre saúde e doença mental é assim uma coisa. Eu tenho para mim que somos todos tarados, mas eu peço desculpa da audiência, não é? Mas pronto. A diferença é que alguns disfarçam bem a sua tara. Eu já estou no borderline, não é? Portanto, vamos lá ver, porque nós sabemos que há... Bom, agora, vamos lá ver. Se nós temos nas organizações chefias tóxicas, prepotentes, narcisistas, com ego do tamanho de uma catedral gótica, etc., é evidente que isso vai gerar um ambiente organizacional completamente antropófago e tóxico. Portanto, às tantas temos uma quantidade... E isso é muito evidente. Eu ainda faz hoje 8 dias, precisamente, estive a atribuir um prémio da Empresa Feliz. E já o faço há alguns anos, porque a APG patrocina o prémio da Empresa Feliz. E então, pronto, aí temos
é o número crescente de empresas todos os anos que se candidatam ao Prémio de Empresa Feliz. Isto é um indicador interessante, porque aquilo é um survey, é um prémio exigente, não é uma coisa subjetiva, com base nas investigações da Escola de Psicologia Positiva e por aí fora. E, portanto, há um número crescente de empresas que se candidatam a isso. Isso significa duas coisas. Primeiro, que há um cada vez maior número de empresas que estão sensibilizadas para isto. Lá está a ideia das ideias comuns. A felicidade é uma ideia comum, mas está a ser cada vez mais prática comum. E outra ideia, que é para mim mais importante, significa que há empresas que estão, na prática, a fazer coisas concretas para se candidatarem ao prémio. Senão não se candidatavam ao prémio, não é? Chegavam lá os auditores ou a investigação e via-te, mas enfim, como é que é? Portanto, isto é um indicador claro. Portanto, acabar com as FIAs. Ou seja, estes prémios, apesar de tudo, têm essa vantagem. Demonstram uma intenção de alterar as coisas. Catarina, eu termino já. Pronto, não temos muito tempo, mas é assim, eu nunca vi, eu peço desculpa de ter esta referência histórica, porque enfim, já cá anda há alguns anos, nunca, eu não posso ser uma pessoa pessimista, não é por uma questão de voto de fé, é pela realidade que eu tenho observado nas organizações. Diga-se o que se disser, não é? Venham lá os fatalistas das desgraças e tudo mais, não temos uma realidade, não temos na história uma realidade que seja menos imperfeita do que a nossa. Eu não gosto de ser mais perfeita, não é? E desde que eu estou, enfim, a intervir praticamente nas organizações, nunca vi, e tenho pelo menos uma amostragem de 3 décadas, organizações tão saudáveis. Ou melhor, organizações com um índice de patologia tão baixo. Agora, dizem-me assim, isto é à escala global? Ok, não sei, isso aí não tenho generalizações. O que eu tenho visto é empresas, inclusive empresas que eu acompanhei durante anos e que já tiveram uma estrutura profundamente tóxica e que neste momento são empresas de ponta, são empresas que estão com uma dinâmica fantástica. Portanto, vamos lá ver. É nisto que está o poder, do meu ponto de vista, desta ideia de colocar a pessoa no centro. É uma ideia comum, mas está-se a tornar cada vez mais prática comum. E estes fóruns têm, do meu ponto de vista, o particular e mais focalizado interesse em que todas estas pessoas que aqui estão e as outras que assistem aos outros fóruns também passem das vossas ideias comuns para a vossa prática comum. Porque também a gente sabe que há muita gente que vem aos congressos e vão até as ações de formação e depois estão-se nas tintas para levar aquilo à prática. Ou por isto, ou por aquilo, ou por aquilo outro. Arranjam sempre boas razões. Há alivios honrosos para não fazer nada. Agora, o que nós precisamos é de gente que tenha a capacidade de fazer coisas. E, portanto, se houver esta mobilização de facto, nós transformamos a realidade muito mais rapidamente do que estamos a transformá-la agora. Mas, como dizia o Galileu, ela move-se. Contudo, ela move. António Saraiva, esta questão de colocar as pessoas no centro, na indústria é mais complicado ou é mais simples em termos de colocar a pessoa no centro? Se na indústria, o som aqui distorce um pouco, se na indústria é mais complicado, não, nós não podemos, isto é um fenómeno... Mas há estas sensibilidades na gestão de pessoas? Mariana, isto é um fenómeno transversal, isto que a Mário disse, é um fenómeno transversal a todas as organizações e a todos os setores de atividade. Não é porque a indústria tem determinadas especificidades, ou porque o comércio, ou porque a agricultura. Isto, hoje, a empresa é uma célula viva que interage com a sociedade de várias formas e, ao ouvir o Mário a corroborar de alguma maneira aquilo que eu dizia, que hoje as organizações começam a incorporar muitas destas teses, diria assim, e concordo, mais do que dizer que se tem vontade é fazer acontecer, concordo inteiramente, e por isso cada vez mais as organizações fazem acontecer, até porque, como também hoje já aqui ouvimos, esta questão da diversidade, quanto mais diversidade as organizações incorporarem, quanto mais valor por essa mesma diversidade, porque o velho ditado, duas cabeças pensam melhor que uma, 3 melhor que 2 e assim sucessivamente, e por isso, quanto mais diverso, quanto mais heterogéneo o grupo, as organizações conseguirem ser, mais valor, mais riqueza trazem, e por isso estas incorporações, e não me surpreende este dado estatístico que o Mário, até pela sua função, pela sua profissão, traz, porque sinto isso no dia-a-dia, porque as organizações, como eu disse na minha primeira intervenção, se não incorporarem estas novidades, estas, diria, necessidades, os seus fatores de competitividade estão prejudicados, porque o mundo, enfim, citando Galileu, a Terra move-se, quer que nós queiramos, quer não, movemos-nos com ela e por isso ou nos movemos ou, enfim, estamos aqui em Galileu, diria Darwin, aqueles que não se adaptam morrem, por isso aqueles que se adaptam são os que sobrevivem. Temos que diariamente nos adaptar, porque essa é a lei da sobrevivência e todas estas questões que aqui hoje vimos apontadas,
faladas, as organizações têm essa preocupação, vão-as incorporando, independentemente se na indústria, se no comércio, na agricultura. A organização, a empresa tem e incorpora estas necessidades. Falava em termos de estrutura, porque as estruturas são mais fechadas ou mais lentas em termos... Sim, não são tão flexíveis, não é? Independentemente do modelo, de governance, do estilo do negócio, da dimensão, uma vez mais, das empresas, e muitas vezes aquilo que está em causa é a dimensão. Não nos esqueçamos que estamos em Portugal e 97% das nossas empresas têm até 10 trabalhadores. Esta é a micro-realidade destes vários modelos que vamos incorporando. Nada impede que eu, numa comunidade de 10 pessoas, adapte práticas como de 10 mil, dando extremos. As necessidades são as mesmas, o modelo é que é mais pequeno, mas os objetivos são comuns. Eu tenho que estar up-to-date, eu tenho que responder eficazmente às novas realidades. Porque um dos males das nossas sociedades, e diria de alguns modelos partidários, é continuarmos a responder da mesma forma a novos modelos. E por isso as distorções e as abstenções. Mas isso é outra discussão. Só para fechar aqui a conversa com o Manuel Sousa Antunes e para ficarmos todos equilibrados em termos de tempo, eu percebi quando o Manuel Sousa Antunes estava a falar que uma das preocupações de facto é a questão da espiritualidade, e disse que, quando eu falei aqui na saúde mental, a origem dos males não é o mundo do trabalho, a origem dos males da saúde mental é a vida em geral que todos levam, portanto seja fora do trabalho, seja onde for, é a vida de estarmos conectados. E há uma das perguntas que nós fazíamos na Cimeira que é, estamos a criar seres humanos condicionados, e portanto aqui o desafio é saber se as organizações, elas próprias, estão preparadas para pôr em prática coisas concretas, e eu recordo que neste artigo se falava das questões da nutrição, da atenção plena e do exercício físico. Estamos a falar de facto de coisas básicas, como o Manuel Sousa Antunes disse. Pronto, eu agora desafiava o Manuel a dizer-nos coisas práticas que as empresas podem fazer para ajudarem a que este flagelo, de facto, do desgaste da pessoa humana não seja uma realidade no mundo das empresas. Bom, desde logo, e começando e reiterando o que referi há pouco, escutar mais as pessoas e escutá-las na sua transversalidade, quer enquanto profissionais, quer enquanto pessoas na sua dicotomia pessoal versus família. Depois, para além disso, e sempre que o negócio o permita, flexibilidade de horários e um foco muito grande na responsabilidade e no cumprimento das tarefas. Eu há muitos anos que uso um método muito simples de definição com os meus direct reports de tarefas muito específicas, definição conjunta, com a definição também de timings para que essas tarefas sejam cumpridas e depois irmos fazendo um up-to-date ao longo de reuniões, podem ter uma periodicidade semanal, mensal, o que seja. Mas, acima de tudo, permitir que as pessoas sejam autónomas do ponto de vista da sua autorresponsabilidade, que tenham perfeita noção de quais são os objetivos da empresa, possam contribuir para o estabelecimento desses objetivos e sintam-se parte daquilo que é a estratégia organizacional e o cumprimento no terreno dessa mesma estratégia. Não é preciso andarmos aqui com situações paralelas ao negócio, não é necessário andarmos aqui a inventar a roda, uma vez mais, é sermos muito básicos e muito simples. As pessoas começarem por saber qual é a sua importância, qual é a sua função, quais são as suas responsabilidades para a engrenagem organizacional e que essa importância, essas responsabilidades estejam ao serviço do todo, mas que esse todo contribua também para o desenvolvimento da sua individualidade. Muito obrigada. Nós já excedemos o nosso tempo em 3 minutos. Foi um debate muito rápido. A ideia era lançar pelo menos aqui a discussão e para continuarmos a pensar. Eu quero agradecer ao Mário Seitil e à APG, António Saraiva e à CIP, e também ao Manuel Sousa Antunes, da Associação Pessoas 2020. Eu sei que o foco, pelo menos dos 3, está nas pessoas. Muito obrigada por terem aceitado e até à próxima. Espero ver-vos na Leadership Summit. Muito obrigado. Obrigado.